três. Boa tarde, queridos alunos. Sejam bem-vindos ao Fundamental 2, né? Pessoal do sexto ano, eu sou Edmar Barbosa, sou professor de Educação Musical aqui do colégio, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Eu acho que pela apresentação vocês já deram para notar que esse ano tem muita música, né? Então a gente vai iniciar nossos estudos também na disciplina de Educação Musical. Nesse primeiro momento, esse ensino remoto, tá certo? Em meio à questão de vídeos, mas logo, se Deus quiser, nós estaremos aí voltando às nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, vocês já estão tendo algumas aulas presenciais, né? A minha aula ainda não vai ser presencial, mas para o sexto ano, a proposta das aulas de educação musical é justamente o ensino-aprendizagem da flauta doce. Que mais na frente a gente vai entender mais, vai estudar um pouco da história, vai estudar um pouco da estrutura e também como funciona o sistema de notas, né, da flauta doce. Esse instrumento que eu toquei aqui, né, iniciei a aula tocando para vocês, é a flauta transversal, acho que poucos conhecem, a questão da sonoridade dela, parece muito com a flauta doce, né? E também na escala, o instrumento que a gente vai estudar é a flauta doce. A flauta transversal parece muito, tá certo? E nesse primeiro segmento, eu gosto sempre de apresentar a disciplina para vocês, né? Explanar um pouco, falar um pouco sobre o que é a música dentro da escola e tentar sanar algumas dúvidas que sempre são recorrentes no contexto da música dentro do ambiente escolar. Primeiro, Edmar, eu vou ter aulas de flauta, né, vou ter aulas de música, eu vou sair um músico, né, vou sair uma musicista, um músico para os meninos, a musicista para as meninas. Não necessariamente. A proposta da educação musical dentro do ambiente escolar é a gente vivenciar o universo musical, é a gente conhecer, aproximar vocês do ambiente da música, né? Edmar, eu sempre escuto músicas, eu gosto muito de escutar música. Beleza, é muito interessante, é muito legal, cada um tem os seus gostos musicais, tá? Mas dentro da escola a gente já vai ver a música mais próxima, o fazer música, a gente adentrar mais ainda, além de escutar, além de gostar de um estilo X, mas a gente vai conhecer todo o contexto da história,
do instrumento, a gente vai conhecer o contexto educativo da música e entre várias outras temáticas, tá certo? Nesse primeiro momento, nesse ano, a gente tem a educação musical voltada com o instrumento prático flauta doce. No sétimo ano, quando vocês estiverem no sétimo ano, a gente vai estudar os instrumentos percussivos. Edmar, o que são instrumentos percussivos? São instrumentos que a gente vai utilizar as mãos ou baquetas para bater, para a gente emitir alguns sons, tá certo? No oitavo ano, a gente já vai ter a prática de violão, certo? E aí a gente vai aprender um pouco, né, superficialmente sobre o violão, tanto na sua teoria como também na sua prática. E lá no nono ano, quando vocês estiverem finalizando aí o Fundamental 2, a gente vai estar aprendendo, vai estar vivenciando o mundo do canto coral, né, individual e coletivo. Edmar, assim, essa questão das aulas de música eu sinto um pouco de dificuldade, né? A gente vai ver muito aprofundado? Não, as aulas de educação musical, o intuito, como eu falei no início, é envolver vocês, aproximar vocês da música. Trazendo aqui um exemplo da questão das outras disciplinas, por exemplo, como a matemática, o português, não é porque você estuda matemática que você vai ser um professor de matemática. Não é porque você estuda o português que você vai ser um professor de português ou você vai ser um escritor. Mas todos esses conhecimentos são básicos, né? Para a gente viver em sociedade, são informações básicas. Para mais na frente você escolher aí para onde você quer ir. E dentro desse contexto das linguagens, das disciplinas, você, em algum momento da sua vida, você precisa, né? Por exemplo, português, aprender a escrever, ler e escrever é fundamental, né? A questão das contas, da matemática também é muito fundamental. E na música é interessante porque você vai abrir um leque de opções, um leque de informações sobre a música que vai lhe direcionar. Eu não gosto, é uma coisa que eu quero só para escutar, aí outras pessoas, eu gosto, eu quero aprofundar, mesmo que seja para aprender por hobby, né? Não profissionalmente, mas aprender a tocar. Eu particularmente, eu comecei a tocar como hobby, né? Uma coisa assim esporádica, uma vez ou outra, e aí eu fui tomando gosto, né? Finalizei meu ensino médio, já sabia, já tinha alguns cursos, já era ingresso na banda de música. Já eu também sou da banda de música, participo das manifestações culturais musicais da banda de música também, sou saxofonista, né? E assim, a gente tem esses caminhos, né? Então, o objetivo da música dentro do ambiente educacional é justamente isso, envolver vocês, fazer com que vocês se aproximem da música, que vocês vivenciem a música no contexto geral, tá? Não só a música prática, mas também a música teórica também, onde a gente vai estudar um pouco de história da música, a gente vai estudar um pouco da história do instrumento que a gente vai aprender a tocar. Então, tudo isso está entrelaçado, tá bom? Mais na frente, quando a gente estiver tendo nossas aulas presenciais, nós vamos poder se envolver mais ainda no contexto da educação musical. Edmar, preste atenção que tu sempre fala educação musical, né? Isso eu sempre gosto de dar uma ênfase maior, principalmente nas primeiras aulas, né, sobre a questão das nomenclaturas. Muitas pessoas chamam aula de música, né? Mas na verdade a nomenclatura correta é aula de educação musical, tá certo? Eu queria até pedir para vocês aderirem a essa nomenclatura, aula de educação musical. Edmar, mas qual é a diferença da aula de música para a aula de educação musical, né? A aula de educação musical, ela está voltada mais para um ambiente educacional. Como eu já falei, nós iremos ver a música no contexto geral, bem superficial, né? Uma coisa para vocês conhecerem o universo, aproximar vocês do universo musical. Não obrigatoriamente formar músicos ou musicistas. Esse é o objetivo da música dentro da escola, né? Por isso que quando a música vem para a escola, ela recebe esse prefixo, né? Educação musical. Educar musicalmente. Não necessariamente a gente vai ter aí a formação de performistas, né? Músicos e musicistas.
mas sim englobar todo o contexto da música e também com o objetivo de somar e trazer a interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? É a utilização de outras disciplinas dentro do contexto da educação musical. E isso, por a educação musical ser uma arte, né, a gente pode também estar sempre incluindo outras disciplinas. A música ela desenvolve fatores como cognição, raciocínio lógico, né, tomada de decisão, coordenação motora fina, né, coordenação motora global. Mal que é coordenação motora fina e global? A coordenação motora fina ela está totalmente associada a movimentos pequenos. Quando eu toco um instrumento, né, eu tenho esses movimentos pequenos, né, de controle, de coordenação motora fina. E aí a gente trabalha essa questão dessa coordenação motora fina, tá? E em relação à questão da coordenação motora global, lá no sétimo ano, quando a gente estiver aprendendo instrumentos percussivos, nós vamos utilizar braços, mãos, né, a própria coordenação motora rítmica. Nós estaremos trabalhando tudo isso. Então, essas vivências, né, vão proporcionar a vocês desenvolver vários fatores cognitivos e também físicos, tá certo? Então, a educação musical, ela trabalha todo esse contexto. Beleza, Edmar, tu falou da educação musical, tu falou, mas tu não falou da música, da aula de música. Pronto, qual a diferença, né, da aula de música para a aula de educação musical? Enquanto a aula de educação musical a gente vai ver todo o mundo musical de forma superficial, de forma de aproximação de vocês do universo musical, lá na aula de música vocês teriam aulas de instrumento específico. Por exemplo, na aula de música você tem aulas de violão, por exemplo. Não ia falar flauta, mas violão, né? E aí você toma gosto pela coisa. Demais, eu achei muito legal e eu quero me dedicar ao violão. Quero aprender realmente a tocar violão, ser um performista, ser um violonista de primeira. Show de bola. Agora, na escola a gente não vai poder ter esse apoio, né, de aprofundar tanto a aula de violão. No caso, aí você teria que fazer um curso de violão, porque aí você abordaria já mais aprofundado. Lá na educação musical a gente vai ter aula de violão, mas é algo superficial, a gente vai aprender alguns acordes, né? Vai aprender um pouco como é que funciona a formação dos acordes, legal. Mas lá na aula de violão ele vai aprofundar muito mais isso, trabalhando uma teoria musical assim, bem mais densa, né? Aprofundada mesmo, onde o objetivo é formar um violonista, tá certo? Então, essa é uma das diferenças entre a aula de educação musical e a aula de música, tá certo? Então, para esse primeiro momento, o que é a informação que a gente tem que guardar, né, sobre as aulas de educação musical? Que as aulas de educação musical é para formar, né, aproximar vocês do universo musical através do instrumento. Nós iremos aprender a tocar os instrumentos, sim, coisas fáceis, né, mais bem relax mesmo, para a gente se aproximar desse universo, tá certo? Então, essa foi a minha primeira aula, tá certo? É uma coisa assim bem rápida, bem relax, até mesmo porque eu não vou fazer um vídeo muito longo, né, para vocês ficarem ali presos no vídeo, tá? É uma aula mais informativa. Como a gente está aqui no início das nossas aulas, está se adaptando, né? A partir da próxima semana a gente já vai abordar um conteúdo relacionado à educação musical mais conteudista, tá bom? Então, tchau, tchau, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.